Saudações, corintianos! Sejam bem-vindos ao Papo de Corintiano, um programa feito de corintiano para resenhar um pouquinho sobre as pautas, as movimentações, o que acontece no dia a dia do Coringão, fechou? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio e hoje a gente contamos com as participações de Ale, meu parceiro Ale, boa noite, Ale. Boa noite, Gilberto, boa noite, Pablão, estamos aí, feliz pelo segundo episódio aí, vambora. Show! E também contamos com o Giba, Gilberto, aí também para participar do nosso segundo episódio. Boa noite, Giba! Boa noite, Pablo. Boa noite, Ale. E bora pra cima. Vamos aí, mais um episódio aí. Show de bola. Vamos lá, rapaziada. E não tem como, né? Após 31 dias sem Corinthians, iniciamos a nossa saga do segundo semestre pós aí o Super Mundial. De uma maneira um pouco frustrante pro torcedor corintiano, né? Na rodada do Brasileirão, a gente perde pro RB Bragantino dentro de casa. Bom, vou começar então com a Ale aí. Ale, dá suas considerações iniciais do que foi para você esse jogo de Corinthians e Red Bull Bragantino. Sim. Pablão, cara, vou ser bem sincero pra você tentar resumir esse começo para depois a gente detalhar melhor. Foi bem frustrante, né? Pelos pontos perdidos dentro de casa, mais 3 pontos perdidos no campeonato, com a torcida toda a favor, né? Possibilidade de ganhar. Pelo pênalti também, mas eu não vou botar só a culpa no pênalti, mas principalmente essa minha decepção é pelo futebol apresentado, né? Um ataque ineficiente, velhos fantasmas do ano passado reaparecendo, uma defesa vazada, um ataque ineficiente, então isso, cara, é o que mais doeu, né, cara? E temos um campeonato inteiro pela frente, mas muitos pontos já perdemos, cara, mas é isso aí, depois a gente detalha melhor as coisas aí. Fala, meu mano Giba. E aí, cara, o que você achou? Cara, é complicado, né? Porque a gente vê um time ainda com muitas lacunas, né? Bastante coisa aí pra ser melhorada. Coisas que estavam boas ficaram ruins, e coisas que estavam ruins ficaram boas. É inacreditável, né, cara? Mas assim, foi frustrante, né? Porque eu vi que o Corinthians, teoricamente, teve um determinado ponto aí, até lamentável pênalti aí. Mas até que estava bem na partida, comportando bem, né? Sofrendo ali a pressão, mas foi um jogo até que consideravelmente aí bacana. Tem algumas ressalvas, né, cara? Pois ainda que, infelizmente, o Dorival Júnior, não sei, 35 dias de trabalho, mas não consigo resolver alguns problemas aí que precisam ser resolvidos. Principalmente esquema tático. Sim. Cara, pra mim, assim, é preocupante. Entra muito na linha da decepção, porque quando a gente vê atletas de alta performance que têm salários aí, de certa forma, altos pro padrão do futebol brasileiro, ficarem 31 dias descansando o seu físico, 15 dias treinando sequencialmente, treinando todo dia. A gente se pega muitas das vezes assim falando que o treinador não teve tempo, ele teve um mês ali desde que chegou e não teve uma sequência de treinos, acho que só teve na data FIFA. Porque aí quando ele volta da data FIFA, ele empata com o Grêmio em 1-1, fora de casa. Então assim, se você vê, a gente sempre se apega muito nessa esperança de que falta tempo. E aí quando você se fica esperançoso por uma melhora, e aí o primeiro jogo é isso que você vê, é esse tipo, né, de atuação, a gente acaba ficando um pouco chateado. Bom, a gente sabe também que eles têm esse tipo de moletas para poder se justificar pelo resultado, né? O juiz apitou de certa forma. A gente estava sem ritmo de jogo. Bom, todos pararam. Todos os times pararam. O Bragantino parou também, né? E a gente parecia que via um time com 150 e um outro time por 100 correndo, né? Então, é bem complicado. Giba, bom, vamos falar um pouquinho do que uma dessas muletas que foram utilizadas é uma trinca de ferro aí, que é o Yuri, o André Ramalho e o Breno Bidon, que foram desfalques dessa partida, sem contar o Michael também, que ali estava pintando algumas vezes com o Dorival como titular, né, nessa partida. O que você achou desses desfalques? Você acha que foi matéria de importância, de grande importância, essa ausência deles? Cara, o Maicon não estando em campo é reforço, né, mano? Não sei sincero. O Maicon não estando em campo é reforço. Aí o Bidon, cara, o Bidon também, pra mim,
esse ano ainda tá devendo, né, cara? Eu acho que não fez tanta falta, não. Mas eu acho que, na minha concepção, as duas peças ali que fez muita falta. Primeiro, o André Ramalho, né, na linha de defesa, visto que o Red Bull Bragantino estava adiantando as suas linhas de ataque e meio campo para pressionar a saída de bola do Corinthians, né? E o André Ramalho, bem ou mal, ele tem uma saída de bola com qualidade, né? Ele sabe sair jogando, ele tem ali um entrosamento com o Ranieri nessa formação, o Ranieri recuando um pouquinho mais para vir buscar essa bola ali para ter uma saída com o André Ramalho. Então acho que o André Ramalho fez bastante falta para mim nesse sentido. E o Yuri, para mim, foi por aquilo que a gente viu do nosso ataque, né? Nós criamos oportunidade, não podemos falar que o Corinthians não teve oportunidade para abrir o placar, virar a partida. Se nós pegamos do Red Bull, o goleiro foi o melhor jogador em campo para mim, junto com o John John. Fez, cara, defesas ali que praticamente era gol, né? Então, cara, o Yuri, eu acho que em dois lances ali que foram chances claras de gol e o atacante ele perde, eu acho que o Yuri, cara, não perderia. Ele guardaria ali as três oportunidades. Sim, Então, sim. assim, eu acho que pra mim as duas peças que com certeza aí fez muita falta. Sim, sim. E Ale, queria ouvir um pouco de você, cara. A gente viu muito nesses dias aí, nesses dois dias pós-jogo aí, é, macetarem de certa forma na mídia e até mesmo entre torcedores o Memphis como um dos principais causadores, assim, da ineficiência tanto do ataque como também do time não jogar tão bem. Na minha humilde opinião, né, eu peguei aqui um pouquinho das estatísticas aqui, brevemente, só pra gente poder tomar base. O Corinthians, durante toda a partida, ele teve 62% de posse de bola, ele teve 13 finalizações, teve 10 escanteios e foi o time que mais foi faltoso, então em tese marcou mais. E mesmo assim, cara, eu não conseguia ver esse ímpeto na bola rolando mesmo, no jogo. Pra mim, na minha humilde opinião, aí eu quero ouvir um pouco de você, eu acho que o time todo, como um todo, tava mal, não só um atleta em específico. Mas o que você acha tanto dessa cobrança da mídia e o que você viu realmente na partida? Cara, eu acho assim, a gente pode cobrar o Memphis, pode questionar o quanto que ele ganha, e parte desta, entre aspas, cobrança sobre a vida dele, sobre o futebol dele, vem muito do quanto real agora a gente sabe que ele tá tirando, né? Ele tá ganhando. Teve o episódio também lá do treino que faltou, depois pediu desculpas, tal, enfim. Depois a gente pode entrar uma outra também que teve uma reunião lá com interno lá, enfim, com o dirigente e tudo. Mas assim, basicamente isso está refletindo dentro de campo. O time inteiro foi mal, o ataque foi ineficiente. O Giba falou muito bem, cara, detalhou muito bem, principalmente no ataque, né? A saída de bola com o André Ramalho. Eu particularmente eu gosto muito do Bidon também, assim, dependendo do jogo, dependendo do adversário, é uma ótima colocar ele, porque ele também ajuda a girar a bola ali no meio, né? Reter um pouco a bola, enfim. Só que o Yuri fez muita falta, cara, de tudo que foi falado, para mim o Yuri fez muita falta, que completaria de repente umas assistências do Memphis, né, para saída de gol, porque nem a gente não estaria reclamando tanto, ninguém estaria reclamando tanto se fosse 3-1 o jogo, ou 4-2 ou 3-2, tivesse ganho o jogo. Como perdemos pelo menos quatro claras oportunidades, eu acho que tudo isso reflete, e principalmente especificamente com relação ao Memphis, eu creio que a parte externa de salário está refletindo na cobrança interna. Não tem como negar, entendeu? Então, assim, na minha humilde opinião, seria basicamente isso aí. Show, show. Então, pelo prognóstico todo da partida, cara, na minha visão, o time todo tava mal. A gente pouco se ouvia falar o nome, por exemplo, do Garro. A gente pouco se ouvia falar, por exemplo, do Romero na partida, e quando via é porque ele tava fazendo falta ou brigando com o juiz. Né? A gente também não pode tirar o peso e a medida de que o Bruno Arleu, mais uma vez, tentou ser protagonista da partida, né? E o Rafael Trace também. Essa é a terceira vez, somente nesse Brasileirão, que eles dão pênaltis questionáveis, né?
e muitas das vezes a regra não está sendo bem tratada aqui no Brasil. Quando a gente fala aqui no Brasil, porque a gente sabe que a Confederação Brasileira de Futebol, e aí tem o seu departamento de arbitragem, passa pano para os seus filhos, né, e os seus árbitros pelo custo baixo que eles têm do que se a gente profissionalizasse eles. Então, muitas das vezes é muito mais compensativo para eles, por exemplo, passar pano para cagada que não está tão explícita, que é livre interpretação, né, como foi, por exemplo, esse pênalti. Na minha visão, não foi pênalti, tá? Você obstruir a passagem, aí fica complicado. Aí você não vai. Vamos fazer o seguinte, ó. Pode passar. Eu não vou ficar na sua frente para você não fazer o gol. Pode passar. Então, assim, na minha humilde opinião, o Kaká levantar e recolher a perna no movimento, aonde nem teve o toque com o atleta, não foi pênalti. Na minha humilde opinião, mas eu não sou o que escreve a regra. Mas a gente sabe como a Confederação de Arbitragem, ela vai passar sempre pano na medida do possível para os seus filhos, para os seus árbitros. Até por conta desse fator, desse ponto de vista meu. Então, a gente não pode tirar esse peso em a medida do Bruno Arleu, de tentar ser protagonista, na minha opinião. Mas também a gente vê um time, por exemplo, na minha humilde opinião, também, o protagonista ser o Bidu. O Bidu teve um chute bem venenoso no gol, correndo como na lateral ali. O Martínez pelo outro lado, por mais que ele não consiga acertar um passe de 1,5 m, mas correndo, tentando até mesmo acelerar o processo dos caras. Mas você vê, por exemplo, protagonistas desse time, como o Carrilho, como o Memphis, como o Romero, como o Garra abaixo, muito abaixo do mínimo que a gente se espera deles. Né? Qual que foi a grande chance criada do Garro durante a partida? O chute na trave? Teve um passe de frente pro gol? Não me recordo durante os 90 minutos. O Memphis, chutar no gol, parece que ele só chuta de dentro da área, não faz gol de fora da área. Porque ele teve 2 passes que originalizou para os lances do Romero perder o gol. Primeiro que ele, meu Deus do céu, não consegue chutar com a perna esquerda, não sobe nem no ônibus com a perna esquerda. Né? E depois aquele outro gol também que ele podia devolver pro Memphis e não devolveu, que chutar e o goleiro defendeu. Então, assim, a culpa é só do Memphis porque ele ganha mais? Será que é esse então o critério que a gente vai avaliar? Ou é o elenco que custa 25 milhões de reais e a gente não tem reservas competente? Então tem alguns pontos nesse pós-jogo assim que me deixa preocupado, porque o Corinthians vem com uma perspectiva de querer reduzir folha para aí sim começar a contratar. E aí, será que esse timing de contratação a gente não vai perder possíveis nomes que seria ideal para o clube? Vamos entrar nessa aspecto aí. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre a arbitragem, pênalti? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não achei pênalti, mas se você for olhar a regra, eu daria tiro livre e indireto com 2 lances. Porque assim, pela regra, não tem um contato, beleza. Mas pela regra, pé alto é jogada perigosa. Jogada perigosa, mesmo que seja dentro da área, é tiro livre e indireto com 2 lances. Jogada em 2 lances. Porque assim, o Kaká não acerta, mas ele foi displicente. Eu não posso negar que ele foi displicente. Ele foi muito displicente na postura, entendeu? Agora, cara, eu queria só tocar um assunto que você falou sobre o Garro e o Mendes tá bem sumido na partida. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que o Garro pegava na bola, são 2 marcadores, um fazendo o bote e o outro na cobertura. O Memphis a mesma coisa. Quando ele pegava na bola, era um dando bote e um fazendo cobertura. Isso, o Corinthians ele precisa entender que ele não vai pegar só jogos fáceis. Ele vai precisar mudar o seu estilo de jogo no meio da partida. Porque o Red Bull marcou em linha alta. Se ele for sair tocando como ele fez, tá errado. O que ele tinha que fazer? Fazer jogada quebrando linha, na diagonal. Porque você pega a defesa, as linhas subindo, você vai pegar a defesa toda desmontada. E o Corinthians não fez isso o jogo inteiro, cara. Isso me deixou muito intrigado o Dorival não ter percebido isso. E você, Ale, o que você acha dessa parada aí? Não, cara, eu acho que eles foram bem marcados, né? Como o Giba disse, né? Eles foram bem marcados. Eu achei o Carrídio também muito abaixo do que ele pode, como que fala? Que ele já mostrou, né, pra gente, tudo. Não é o mesmo Carrídio, não sei o que acontece, cara. Depois que os argentinos foram embora, parece que... Cadê o Carrídio, né, cara? Então, assim, isso fez muita falta. Eu acho que
a gente vai ficar girando, girando, mas foram muitos erros e não futebols apresentados. Então, assim, cara, é por isso que. E hoje foi um jogo dentro de casa, cara. Os pontos perdidos é o que mais dói, cara. Entendeu? Oportunidades de gols, volto a dizer, oportunidades de gol com o Romero. Romero, eu tenho uma opinião sobre o Romero, né? Especificamente, mas é opinião minha. Eu acho que já deu faz tempo o tempo dele no Corinthians. Gosto muito dele, nada contra a pessoa, mas os gols perdidos, sabe? Falta de visão de jogo. Então é incrível, entendeu? Aquela bola do Garro mesmo, cara, achei estranhíssimo. O Garro é um cara super técnico. Tem que fazer igual o Palmer lá do Chelsea, cara. Ele fez gol tudo num canto só, meteu ali na esquerda do goleiro, era só jeito. Ele me deu uma paulada. Ali foi na força do ódio. Eu acho que ele tava com raiva, cara. Nitidamente desesperado. Não, eu acho que faltou jogo emocional. A gente tava no Emocional. 1 a 1 ali, né? Não tava no momento ainda de vitória, de certo conforto na partida. E aí, num lance que, na minha opinião, provavelmente o Trace ia achar alguma falta ali, tá? Vou ser bem sincero que aquela roubada de bola do Memphis, que foi o Memphis que rouba essa bola para poder dar origem desse chute do Galo. Perfeito. Provavelmente ele ia anular esse gol, né? Então, até que depois olhando ali o replay, falei, desculpa o termo, foda-se, isso daí. Mas, assim, principalmente o emocional, assim, preciso fazer o gol logo, entendeu? Ou seja, faltando um determinado emocional. Eu não sei realmente como que é o bastidor desse time, o vestiário desse time. Bom, na saída, na zona mista, teve relatos do Kaká, se eu não tiver enganado, do Matheus Bidu também, ou do Bidu, o Mateuzinho, alguém falou lá dos laterais, e disse que tá tranquilo. Né? O Kaká ainda até utilizou a seguinte frase: olha, os salários atrasados, a gente sabe que isso acontece no futebol. Eu não ganho mal, eu sei que aqui ninguém ganha mal, então a gente se organiza financeiramente para quando isso acontecer. Deu um maior discurso de coach ali para todo mundo que nunca investiu na vida em vista, tá? O Kaká deu um maior discurso de coach ali na zona mista. Então, assim, transpareceram a ideia de que tá tudo bem lá dentro, mas a gente sabe que muitas vezes não é bem assim, né? Time jovem, que hoje a média de idade do time do Corinthians é 28 anos, então internamente jovem. Sabe que as panelinhas podem se formar muito rápido, né? Essa questão de parceria. A gente já ouvia falar isso ano passado, de certas formas, de gringos com gringos, brasileiros mais jovens com os brasileiros, uma galera que fazia um meio-campo ali entre os dois e tal. Mas eu, particularmente, não sei como que é o vestiário desse time, cara. Bom, Cara, eu acho que, assim, pelo menos o que os jogadores demonstram pra gente, né, que deixa transparecer, é que é um grupo que não é um grupo rachado. Pelo menos eles deixam transparecer que é um grupo que tem uma certa afinidade. Eu acho que é normal você ter afinidade mais com um, menos com o outro. Tem aquele cara que é mais ranzinho, a gente sabe que sempre tem, então beleza. Então, cara, eu vou falar uma bobeira, cara, mas eu acho que o elenco em si, com o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que o elenco ele tá fechado, vamos dizer assim. Só se tá tendo alguma coisa interna e tá muito, muito obscuro que não deixa transparecer, entendeu? vocês acham que essa atitude do Memphis faltar no treino, algumas bocas aí, alguns comentaristas e jogadores, a gente pode falar até do Neto, do programa do Neto lá, falaram que, por exemplo, esse negócio de multa não existe, que jogador ali, eles nunca foram multados em anos e anos de bola jogada, né? Essa questão de ele ter ido lá se desculpar pra galera, que o determinado tipo de ego que ele tem como jogador não é o do perfil dele fazer isso, eu não sei, né? A gente não tava lá dentro. E também não é informação, isso é achismo da rapaziada, né? É, Então, também acho que É assim, ó, o Gilberto falou um negócio que é muito verdade, cara. Eu acho que em si o grupo tá unido. É que os resultados não estão vindo. A gente não tem um elenco forte com reserva para substituir aqueles.
Então, assim, isso de repente pode estar influenciando no um certo desânimo, que precisa de um pulso forte técnico que bota os caras para cima. Não, você vai jogar mesmo, não tem mimimi aqui. Eu sei que posso falar uma coisa que vão jogar pedra em mim, mas assim, por exemplo, independente do caráter dele, que eu vou falar, o VP não estaria acontecendo esse tipo de coisa. Ele falou assim: meu irmão, você vai jogar e acabou. Se eu te colocar aqui de lateral, você vai jogar e acabou, irmão. Não tem dessa, não tem duas palavras com ele, entendeu? E o Dorival, ele tem um perfil mais amigão, mais paizão, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu, eu, eu acho que o técnico vai começar a cair em cima do Dorival, não vai ter jeito. E é bom ele ficar esperto, né? Temos uma opção no mercado que depois a gente pode até conversar, mas assim, vai muito do dedo dele. Eu me decepcionou bastante, vou ser bem sério, eu tava com a mente vazia, assim, com relação à parte técnica do técnico, né? Mas tá começando a pegar pra ele, cara, porque isso tá refletindo e os caras. O perigoso é o time começar a desanimar, acostumar com derrotas, acostumar perder gols, acostumar. Não ganhamos, mas tudo bem, no próximo. Não tem dessa, cara. Cada ponto é ponto. Entendeu? Sim, sim. E pra mim uma coisa que me incomoda muito e me entra num desespero de certa forma, ainda por mais que seja cedo, assim, o Brasileirão tá começando, até quando também a gente vai ouvir isso? Essas desculpinhas, cara. Ah, não, não. É o primeiro jogo, é fora de ritmo. Ah, não, brasileiro, calma, o brasileiro tá começando, nós estamos em 11º. Dá pra poder chegar ali entre os classificados para Libertadores, a distância de pontos é 10, 12 pontos. Então, assim, essas desculpinhas que ainda existe dentro do Corinthians, cara. Ah, não, tá faltando peça. Ah, o Dorival não conseguiu ainda trabalhar da forma que quis porque o que ele pediu não veio. Porra, mano, você é técnico há 15 anos, já trabalhou com bagre e com craque, você não consegue fazer uma escalação decente? Aí você pega a escalação, inicialmente, você olha nome por nome lá, vamos lá, Hugo, Mateuzinho, Kaká e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique voltando, foi uma primícia boa, porque até então não existem partidas tão decepcionantes do Gustavo Henrique desde o final do ano passado. Existe aquele erro lá na Sul-Americana, se eu não estiver enganado, do recuo da bola para trás, mas beleza. Aí você pega a escalação com o Matheus Bidu pelo outro lado. A gente sabendo que o Matheus Bidu tem mais vigor físico e, na minha humilde opinião, jogando mais que o Angileri atualmente. Aí você pega lá, Raniel e Martins jogando. A gente não vê o Maicon jogando. Né? Isso também já dá um alívio. Aí você pega o Martins por um lado, o Carrilho pelo outro e o Garro, que foi o que mais ou menos deu certo ano passado. Aí você só tem a presença do Yuri de ausência, mas o Romero ali e o Memphis, e você vê que é um time do Ibis jogando. Você não vê a qualidade de. Se você a gente pegar, a gente fala muito de salário, né? Agora a tendência das redes sociais é falar sobre salário de jogador. Se a gente pegar ali, por exemplo, esses 11 iniciais dá uma folha salarial de mais de 12 milhões de reais por mês. Só esses 11 iniciais. E não consegue produzir. Então, assim, a gente vai entrando nesse ponto de que é o técnico que não tá conseguindo tirar a primícia, o melhor que tem esses jogadores, porque esses jogadores já jogaram bola. Não tem como, é inegável a gente virar e falar assim, esses caras são bagre. Pô, esses caras já jogaram bola um dia. O que tá fazendo eles não jogar bola hoje? Né? E aí a gente entra no ponto, por exemplo, que o Aleph citou, que é o Dorival vai dar certo no Corinthians? O contrato dele é até dezembro de 26, né, Giba? Se eu não estiver enganado. Dezembro de 26. Ou seja, a gente tem mais um ano e meio de Dorival pela frente. E se precisa. Cara, o problema do Dorival, ô Fábio, o problema do Dorival é exclusivamente aquilo que a gente, lá atrás, na contratação dele, a gente, pelo menos eu sempre falei isso. Cara, ele não tem a cara do Corinthians. Não tem, vamos dizer assim, a raiz do Corinthians. Não tem aquela identidade do corintiano. Ele não tem. Eu não consigo olhar para ele e ver que ele tem as características do estilo do Corinthians jogar. Eu não enxergo isso, eu não consigo ver isso nele. Mas eu sempre digo, como eu disse, aquilo que estava no mercado disponível era o que tinha de melhor no mercado. Porque, pô, não é possível. O cara passou por onde ele passou, ele foi campeão, né? Título de representatividade, Libertadores, Copa do Brasil, o último clube treinado foi a Seleção Brasileira. Então, assim, alguma coisa técnica esse cara tem que ter, não é possível. Então, a gente Tem que ter alguma volta, coisa técnica. a gente dá aquele giro do que? Ah, ele sabe fazer o arroz com feijão. Mas a gente só tá comendo cuscuz, mano.
Não, entendeu? Porque não tá acontecendo o básico, cara, entendeu? não tá saindo um ovo frito nessa frigideira, bicho. A gente não teve, ó, pra não ser injusto também, né? A gente teve um jogo assim com nível técnico superior e a gente não tá falando nem de um jogo, vou me reformular. Um meio tempo de nível técnico de uma premissa muito alta que foi o jogo contra o Inter, né? Que aí a gente começa ainda tomando uma piaba no começo, que foi 2-1, se não me engano, acaba o primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente consegue se reerguer, faz 3 gols. Ali, 3 não, né? Foram 4, teve um anulado, né? E o outro anulado foi no primeiro tempo. Mas a gente consegue se reerguer ali, o time volta a jogar bola. Mas, pô, de quantas partidas ele já tem? Sabe? Pode falar, Eu ali. falo, mas será que o problema desse, né, dele ficar rodando muitos jogadores, trocando muitos jogadores, não dá colocar na cabeça dele assim, esses são meus titulares. Eu não tenho mais competição além da Copa do Brasil. Eu não tenho. Então eu tenho que focar nesses jogadores e colocar esses jogadores para jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Será que não seria isso? Eu, eu, Fala ali. eu acho assim, cara, temos vários problemas, né? Externo, falta de banco e também estamos tendo também falta de parte técnica, né? Eu digo com relação ao técnico mesmo, porque tem hora que dá saudade dos argentinos. Tem hora que dá saudade, cara. Por mais problema que tinha, pelo menos o Carrillo jogava, os caras, sei lá, era outra coisa, mas assim, aquilo que o Giba falou, se a gente for no contexto da época, já queriam mandar ele embora na virada do ano, enfim. Depois teve o Paulistão, teve a antecipação de preparo físico, aí ganhamos, né, o Paulistão, que foi bom para. Querendo ou não, foi ótimo para o Corinthians para sair de uma fila, para sair, né, pelo menos um negocinho, dar uma folga. Só que. Só que assim, já era a carta marcada, já queriam mandar ele embora. E quando mandou, vai contratar quem? Tínhamos uma carta boa para que eu acho que daria certo, que era a volta do Tite, mas o Tite ele tá com um problema, eu não vou duvidar do cara, sabe assim? Eu não sou a pessoa que fala assim, o Giba tá falando, tá contando história, não. Se o cara falou que ele tá sendo sincero, falou que eu tô com depressão, não vou segurar a bucha agora porque eu tô com uma depressão, a princípio, eu vou acreditar e vou até que me prove ao contrário. Mas e não deu certo. Aí vai correr atrás de quem? Um que queria ganhar 3 milhões, que era o ex do Botafogo. E tentaram veio com Dorival. Dentro das opções que tinha, é um monte a maioria, eu creio que a maioria dos corinthians falou, não, tudo bem, vamos arriscar, acho ok. Só que infelizmente está sendo uma grande decepção, cara. A verdade é essa, o time não tá dando sequência boa. E tanto que teve um momento aí que surgiu uma hipótese na época de o Dorival não assinar também, né? Que teve um problema aí e tal, de idas e vindas, e talvez não conseguir, demorou, foi uma novelinha chata a contratação do Dorival. E aí foi o desespero ali, uma crise generalizada em vários torcedores, vamos ser sinceros. Porque a gente não tinha uma escapatória, a gente tava vendo o Márcio Zanardi virar nosso treinador, né? Vamos ser bem sinceros. Só que, infelizmente, mano, é o famoso água no chope, né? Tá sendo frustrante. Não, isso não significa, por exemplo, que a gente vai pegar agora o Ceará e aí a gente pegar uma sequência engatilhada e logo no final de semana tem clássico. Então, assim, isso não Só não significa pode que tomar gol do Pedro Raul, né? então, exatamente. Por sorte, ele tá suspenso. Ah, é verdade, ele tá Por sorte, suspenso. sorte entre aspas, né? Porque se ele jogasse, a gente ainda ganharia uma multazinha, né? Um dinheirinho, não vai É ganhar. isso que eu ia falar, ele só se pagar a multa, né, para ele jogar, né? É, É, mas a gente fala um acho que pouco é mais sobre o jogo. 700 ou 500 mil reais, alguma coisa assim. E aí, então, assim, querendo ou não, a gente entra nesse círculo que o Corinthians tem por má gestão, né? Vou aumentar um pouco no assunto agora da gestão no Corinthians. E essa falta de planejamento do ano, a gente já viu que o ano passado já foi uma falta de planejamento. A gente esse ano é um espelho e um caos super maior do que foi ano passado, na minha humilde opinião. Porque até ano passado as bombas estouraram, mas a gente não tinha aquele sentimento de certeza. A gente não sabia que tudo que estourou ano passado era real, oficial realmente. Esse ano a gente tem. E tá vendo a crise política acontecer de maneira mais incisiva, né? Não só a questão do Augusto, como também agora a gente vai falar um pouco sobre o caso do Andrés, né? Ontem, se eu não estiver enganado, teve a votação do CORE
para saber se existiria continuidade ou não do processo de uma exclusão do Andrés, uma investigação, né, uma recomendação para o Conselho de Ética fazer a exclusão do Andrés do corpo de sócios, no caso vitalício, ele é conselheiro vitalício, né? E aí, por que chegou a esse ponto, né? Por conta de usos indevidos nos anos de 2020. Se eu não estiver enganado, foi o último ano de mandato, né? Porque 21 quem assume é o Duílio, né? Eu acho que 2020 Isso. é o ano de eleição. E porra, André, Nossa, pelo amor de Deus. Hotel em Fernando Natal. de Noronha, Natal. O cara tava usando Tadalinha com cartão corporativo do Corinthians, mano. E a gente tendo atacantes como o Janderson, como o Jonatas Cafu, com esses caras no nosso time e ele usando Tadala, entendeu? Ó a situação. Bom, e aí eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre esse assunto. Ia fazer só uma ressalva antes de vocês começarem, que hoje saiu uma nota da Gaviões, né, mostrando a cara dos 7 que votaram contra a indicação ao Conselho de Ética, né? A votação, se eu não estiver enganado, foram 7 contra... 16, se não me engano. Foi uma coisa assim, mas foram... Foi 16 contra 7, né? Isso. Então, assim, é vergonhoso, né? Vergonhoso não ter sido unânime, tendo em vista aí que... Mas se você olhar a cara dos 7, quem são os 7, aí você fala assim, Só pra começar a lista, tá lá Mário Gobi e Duílio, né? Duílio nunca pisa no clube. Em dia de votação que é pra favorecer eles, ele tá lá. E tem aquele Caetano, não sei que lá da conta também. O palmeirense é o Miguel Marques, se eu não estiver enganado. Miguel Marques, seu palmeirense. E tem aquele, não sei que lá, Strander, Trailer, sei lá o nome desse Só elemento. gente boa, só gente boa. Só gente boa, mano. Pode começar aí, rapaziada, se vocês falar um pouco sobre isso aí. Pode falar, Lê, pode falar. Tô deixando mutado aqui, mas beleza. Então, cara, pra mim não é surpresa, tá? Para mim são os mesmos que fazem parte da corja lá do Andrés, né? E é claro que os caras não iriam votar a favor. Eu tive zero surpresa para isso. O fator bom é que a maioria votou a favor, né? De ter, e eu acho que deveria. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas até porque eles sempre andam de mão dadas, das mãos dadas, mas eu acho que deveria aproveitar esse gancho e puxar todos os cartões desde quando pode, né? Que o banco libera, acho que são no máximo 3 anos. Se eu não tiver enganado. Corporativo não. Corporativo são 5 cinco anos. anos, perfeito. Eu puxaria todos dos gastos dele, linha por linha, contrataria uma empresa, ou de repente alguém de lá de dentro do Corinthians é competente para isso, e puxar linha por linha e falar: ó, esse gasto aqui, e esse barbacoa, né, que teve vários barbacoa, nunca foi nisso, morro de vontade, mas você vê lá que é gasto de 400 pau, cara, brincando é 400 pau para um cara só, viu? Um cara só, Porque tem. pô. Mano, e ele falou pra repórter, a repórter perguntou pra ele assim, nossa, mas um jantar, 6 mil reais? Um jantar, 6 mil É. reais. Não, eu Pô, creio, porque esse mundo, dependendo do mundo aí, irmão. dependendo do mundo de que você anda, você gasta numa churrascaria uma grana absurda, entendeu? Então, assim, teve a viagem dele, que ele falou que estava bêbado e trocou os cartões que eram iguais, né? Então, assim, teve várias desculpas. Então, eu faria o seguinte. Pelo menos, eu não acredito que ele vai ser expulso, mas pelo menos puxar linha por linha e falar: ó, Andrés, vamos supor, vou chutar aqui um valor. Andrés, puxamos tudo aqui, ó, gasto pessoal aqui, deu 300 mil reais, cara. Preciso que você deposite isso aí. Expor mesmo, sabe? Expor, meio que vazar para uma GE, né, sabe assim? Vaza aí. Aí pronto. Ó, fizeram um levantamento e deu 200 pau, deu 300 pau. E ele vai ter que pagar. Mas aproveitaria esse gancho para expulsar ele, mas eu acho difícil, cara. E teria que fazer isso com o Mário É um Gobi, teria que processo fazer muito isso burocrático. com o Duílio, né? Na minha opinião, poderiam fazer isso aí para fazer uma limpa, né? Mas eu não acredito que isso vai Sim. acontecer. Eu só recapitulei aqui a informação pra gente falar um pouco mais certo. Foram 9 votos a 7, né? Que totalizariam aí a quantidade do core, né? Do Conselho de Orientação. Graças ao bom Deus, foi indicado para o Conselho de Ética ver isso, né? Mas vamos ver como que vai funcionar isso aí no Conselho de Ética. Tem um processo muito burocrático, muito demorado.
Mas a gente sabe que, tipo, por exemplo, na minha humilde opinião, por exemplo, se ele paga esse valor que pra ele, que tem uma grana gigantesca, porque ele é muito influente no ramo da engenharia civil e construções, etc., que é um valor irrisório, até pro Corinthians esse valor é irrisório. Porque a gente sabe que 300 mil hoje na Amortiza é basicamente dívida, é salário de um jogador do Hugo lateral, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais vantajoso para o clube realmente forçar a saída desse cara de lá, porque a gente sabe quanto ele pode mexer ali com outros e aí se tornar um motim de maioria. A gente sabe o poder de influência que esse cidadão tem. Até mesmo antes de se tornar presidente, ele já tinha muita influência dentro do clube. Né? Então, na minha humilde opinião, hoje eu acho que deveriam guerrear por essa expulsão dele. Se vai acontecer, é bem complicado, né? Na minha opinião também é bem desanimador mesmo. E Cara, ó, pode falar, ó, eu vou falar pra vocês. Eu não sei se vocês viram, não sei se vocês viram, saiu uma segunda fatura aí de cartão de crédito. E só que essa, cara, eu acredito que o pescoço dele pode ir pro saco. Porque é o seguinte, é um cartão que foi gasto. Eu não sei explicar, tá? Se vocês souberem, vocês corrigem. Mas pelo que eu entendi, cada gestão de presidente fazia um cartão corporativo nominal ao presidente, com uma determinada numeração. Quando esse presidente ele encerrava o seu ciclo, ele devolve esse cartão e esse cartão ele é cancelado. Porém, foi achada uma fatura em outubro, novembro de 2021, que quem era presidente já era o Duílio, com gastos na casa de 300 mil reais uma fatura. Então, tipo assim, cara, eu vou falar pra você, mano, a batata dele tá assando, bicho. Na moral. a gente percebe o quão desesperado ele estava desde a primeira aparição desses débitos, pelo simples fato dele querer devolver com juros e correção monetária, né, da época para hoje. Então, assim, a gente já percebe o desespero, a aflição desse cidadão ao ele querer devolver, né? Porque, se não me engano, o gasto ele tinha sido 9 mil e pouquinho, e aí ele pagou 15, né? Para poder pagar com os juros aí por o erro dele. Então, assim, é perceptível que ele tá desesperado, que a casa tá começando a cair para ele, né? Porque é coisas que ele não esperava que sairia, apareceria num prazo ainda que era possível ser identificado. Bom, é decepcionante a política dentro do clube. A gente sabe muito bem que a esperança é muito baixa de que esse clube consiga se reorganizar na maneira da gestão, do modelo de gestão que existe hoje. A gente sabe que uma das maiores torcidas organizadas do mundo e a maior do Brasil, a Gaviões da Fiel, ela não é muito favorável com essa questão de modelo de gestão de SAF, não apoia e apoia de que exista a mudança estatutária e com tudo isso o clube consiga se reerguer dessa forma, como a gente tem exemplos no Brasil como o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo. Mas a gente sabe que dentro do Corinthians, né, é muito complicado mesmo. Bom, seguindo aqui, então só com o que aconteceu essa semana, né? Houve também aí uma notícia fresquinha sobre do portal UOL, se eu não estiver enganado, sobre uma possível remodelagem de contrato do senhor Memphis Depay. A gente acabou falando um pouco sobre essa questão aí do Memphis ter essa questão de carregar nas costas de ser o principal jogador e automaticamente ter a principal renda e automaticamente não tá proporcionando um futebol esperado, pelo menos pra gente, né? Assim, a gente não esperava um pouco mais gols, talvez. E aí uma possível remodelagem desse contrato aí, tanto na parte de metas e bônus, como também na parte salarial. O que vocês acham sobre essa tentativa do Corinthians desesperada de enxugar suas folhas? Ó, eu acho assim, pessoal, eu acho que é válido, pelo menos tentar. Porque o ao contrário aconteceu, que é o Garro pedir um reajuste de salário porque estava ganhando muito baixo. E a princípio eu até achei justo, falei, pô, o cara tá jogando pra caramba, ele precisa. Tava ganhando só 300 pau, né? Acho que tá ganhando uns quase 800, não sei. E eu acho justo.
o ideal, o mundo ideal seria isso fazer ao contrário com o Memphis, né? Que existe sim um pessoal, uma cúpula aqui que querem, assim, se possível, é, reduzir isso, que realmente está um absurdo, né, cara? Eu acharia super válido, porém eu não vou acreditar em Papai Noel, vou ser bem sincero. Dificilmente ele vai querer realmente baixar, vai ser uma grande surpresa. Se conseguisse baixar aí no geral, né, para 4 milhões seria excelente. E a gente está falando de 4 milhões de reais, né? Porém, eu vou ser bem sincero, eu não acredito que ele vá reduzir, não. Infelizmente, é uma pauta que eu acho muito válido chegar a trocar ideia com ele, reunir, falar, pô, tá acontecendo isso, nós estamos com dificuldade, tem como você fazer isso? Ó, a gente não paga mais, sei lá, moradia, chefe de cozinha, tudo, então no geral você vai ganhar, sei lá, 3,5, 4 milhões, pode ser pra gente fechar aqui? E aí é questão de conversar com o cara, mas eu acredito que ele não vai aceitar não. E você, Giba, o que você acha dessa situação? Tá mutado. Eu acho, foi mal, foi mal. Eu acho que isso é muito improvável de acontecer. Muito improvável de acontecer. Não vai acontecer. É... E outra, mesmo que alivie 500 mil, eu acho que o que é caro do Memphis não é o salário. Eu não acho que é o salário dele que é o alto. Eu acho que é o ônus do salário que complica o Corinthians. Entende? Aquele que está na entrelinha. É bonificação por assistência, é motorista particular, cozinheira, cara, são essas coisas. Essas coisas que encarecem o Memphis pro Corinthians. E, cara, vamos ser sinceros, a qualidade técnica que tem, indiscutível. É um ótimo jogador, indiscutível. Só que o Memphis, a gente, cara, o torcedor, não adianta exigir dele o protagonismo. Porque se nós pegarmos por onde o Memphis passou, ele não foi protagonista. Por onde ele passou, ele não foi o cara que colocava a bola debaixo do braço e carregava o time. Ele nunca foi esse cara, entendeu? Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi um cara assim, por onde passou, artilheiro, goleador. Ele sempre teve seu gol, mas ele sempre foi visado por grande assistência, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, eu acho que o Corinthians, para mim, com o Memphis, explora muito mal a imagem do Memphis. É um jogador midiático, mas qual é o valor midiático que ele tem trazido para o Corinthians? Então. Estamos pagando por uma medida desesperada de um não rebaixamento, né, no ano passado até hoje. O Memphis, na minha opinião, ele é um bom jogador, chegando, beirando ao nível de craque, né? Porque ele tem alguns recursos. Você vê, por exemplo, você ser, o maior goleador de uma seleção como a Holanda, que tem história no futebol mundial, né, de certa forma, de um celeiro de bons jogadores aí, não é fácil. Você competir com o Johan Cruyff, com o próprio Van Persie, Van Nistelrooy, etc. E você conseguir ultrapassá-lo eles antes dos 30 anos, basicamente, né? Dos 30 anos, que seja. Não é, então, assim, não é um qualquer jogador. Mas, obviamente, também, essa mudança de ambiente com um cara desse que está acostumado a jogar, por exemplo, como times como o Barcelona, como times como o Manchester United, por mais que ele tenha se destacado no time inferior, que foi o Lyon, no período de tempo que ele ficou, ele está acostumado a jogar com um nível técnico superior para ajudá-lo, favorecê-lo, facilitar a sua vida, Exatamente. né? Então, assim, esse é um ponto que pesa muito. Óbvio, não vamos ser injustos que das suas 43 partidas que ele tem aqui no Corinthians, os números deles é um número muito bom, só que é abaixo pelo preço que a gente paga. A gente paga como se fosse o Romário voltando pro Flamengo, por exemplo. Entendeu? É esse cara que a gente gostaria. A gente Mas, paga ô Pablo, será que nós, torcedores também, a gente não tem um recorte de mídia, assim como o Ronaldo trouxe o Corinthians? Aquele cara que carregava o piano? então, a grande. Qual que é a diferença? Se alguém me perguntar, por exemplo, Memphis sai hoje do Corinthians, e alguém me perguntar, bom, os dois jogadores midiáticos que a gente teve, Memphis e Ronaldo.
Cara, o Ronaldo, ele conseguiu mudar a instituição da base. O Memphis, ele não tá conseguindo nem fazer com que pague seu salário. O marketing que ele trouxe pro Corinthians não tá sendo suficiente para ele receber salário em dia. O Ronaldo, só de vestir a camisa da Batavo, o salário dele tava em dia. Então, assim, Então, é um ponto que, vamos ser sinceros, temos que deixar bem claro que o Andrés, nesse primeiro mandato, foi muito interessante o que ele fez pelo Corinthians, tá? O problema dele foi toda a sequência pra frente. Mas o seu primeiro mandato, ele foi muito interessante e mudou bastante da água pro vinho, que era o Corinthians varziano, na minha humilde opinião, para um Corinthians do futebol moderno, da instituição de clubes modernos. E o Ronaldo, ele é a cara disso, ele consegue fazer isso, proporcionar isso. E o erro do nosso torcedor foi esperar ter um segundo Ronaldo, entendeu? Que e, se a gente se e aí atrelar... a gente cai numa questão que você tocou no assunto de gestão, e não cabe ao Mendes trazer valores financeiros para dentro do clube. Cabe uma gestão do clube extrair isso do jogador que ele tem na mão. E, de certa forma, começou bem até, né? Só que, tipo assim, pro cenário que a gente tava, né? Um cenário de um time quase rebaixado, de um cenário de um time que não conseguia competir dentro da sua Liga Nacional, que tava devendo, que é a maior dívida do país em questão de clube e gestão. Então, assim, se você pegar esse cenário, o Memphis chegando, a gente conseguir fechar, por exemplo, contratos de televisão para a Holanda, você conseguir fazer dinheiro com produtos licenciados, você conseguir vender camisa exorbitante e você conseguir voltar com a mídia de uma maneira positiva para o Corinthians, foi bacana até ano passado. Até vou aumentar um pouco, até o título paulista ali deu uma cortina de fumaça, mesmo a gente sendo desclassificado. Porque o Ronaldo ele não teve esse time de paciência da torcida que o Memphis teve, por exemplo. Porque quem lembra, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, é campeão do Paulistão com o Ronaldo e cai na Libertadores em 10, né? Não consegue competir com o Ronaldo. Então, assim, 10 e 11, se eu não estiver enganado. 10 e 11. E aí não consegue, o Corinthians, a torcida não tem paciência com o Ronaldo, não. O Ronaldo, mesmo assim, destruindo o futebol aqui, sendo importante nessas conquistas, etc., que é muito mais relevante, por exemplo, do que foi o Memphis pro Paulistão desse ano, e a torcida não tem paciência. Então, assim, na minha humilde opinião, o Memphis ele chegou com o peso de ser Ronaldo novamente, porque era um modelo novo de gestão, né? Modelo assim que eu falo, um corpo político diferente do que estava sendo durante 16 anos, da mesma forma que foi ali na transição do Andrés pro Dualib, então a gente esperava que fosse feita essa remodelagem, essa nova esperança pro torcedor, mas não está sendo. Eu acho o seguinte, só para complementar o que vocês estão falando, referente a marketing, né, até falou novamente, tipo, de poderia aproveitar melhor a imagem dele, né, para ganhar recursos, até para pagar ele, né, para não ser tão oneroso. A gente só está esquecendo uma coisa, conhecendo assim, um pouquinho do contrato que ele fez, eu creio que ele ia falar o seguinte, ó, tudo bem, quer usar minha imagem, pode usar. Só que é o seguinte, vai ficar quanto para mim? Então ele iria querer ganhar mais ainda do que ele está ganhando. Ele não pensaria o seguinte, ó, faz o dinheiro com a minha imagem que eu vou, entre aspas, me pagando, né? Porque eu já acordei algumas coisas com vocês, então o clube vai criando recursos para estar pagando isso que eu coloquei em contrato. Mas eu não sei se ele iria aceitar, porque se você não colocou lá antes que ia explorar ele apesar que tem o direito de imagem, né? Explorar para ganhar recursos, eu não sei se ele ia aceitar esse tipo de coisa. Ele ia falar assim, tudo bem, você ganhou, tipo, sei lá, 3 milhões, 2 milhões, vai ficar quanto para mim? Então, eu acho que ia partir por esse lado aí, cara. Esse que é o grande problema também. Mas que se a gente pegar, por exemplo, a gente cita o Ronaldo porque eu acho que de grande impacto só teve essa contratação, né, de grande impacto. Mas se a gente pegar, por exemplo, o modelo de negócio que foi feito com o Ronaldo em 2009 lá, ele ganhava 300 mil reais na época e grande parte desses 300 mil reais era a Batava que pagava. Mesmo formato que a Esporte da Sorte é. Só que os outros patrocinadores, como Pan-Americanos, como os outros da camisa, ele tinha porcentagem, né, do que eles pagavam pro Corinthians. Era esse o salário do Ronaldo.
O Ronaldo ele não tinha um salário astronômico, ele não ganhou dinheiro no Corinthians, assim, de maneira. E se a gente for fazer Ele comparativo, trouxe dinheiro pro Corinthians. ele trouxe o dinheiro pro Corinthians. Então acho que foi. A gente volta àquele ciclo. O Corinthians, aquele momento, talvez foi mais fácil de fazer essa negociação, porque o Ronaldo tava querendo voltar a jogar bola para poder fazer sua última dança, assim, que a gente pode dizer isso. Ele, no momento, esperava algo do Flamengo, mas não aconteceu, graças a Deus. Mas a grande diferença é que o Corinthians estava vindo de uma Série B, ele tinha a oportunidade de arriscar para testar com mais paciência, tanto do torcedor, como também das suas finanças, né? Porque, querendo ou não, ele estava voltando de uma Série B para uma Série A, então ele tinha esse time. O Corinthians não tinha esse time com o Memphis para poder fazer um contrato melhor. E aí acabou caindo numa burrice de fazer um contrato horrível como esse. E detalhe, né? Quando o Corinthians cai para uma Série B em 2007, ah, joga a Série B em 2008, na questão, o Corinthians joga a Série B tendo os recursos do time de Série A, né? Então, acho que isso também, com a volta do Corinthians para jogar o Brasileiro de 2009, o Corinthians volta mais ou menos com as suas contas equilibradas, né? Sadias. Por quê? Porque o custo de uma Série B era bem menor de você, né, manter o time ali, era um time mais enxuto, e você tinha aquele equilíbrio. E quando chega o Ronaldo e ele dá aquele upgrade nas finanças, ajuda. E é o que você falou, o Corinthians não tem esse time hoje com o Memphis, entendeu? Cara, mas eu ainda sou adepto que o Corinthians explora muito mal, mesmo. É, Muito é, mal, muito mal. e só mais um adendo, sem contar que eram outras épocas, as cifras eram todas completamente diferentes, Sim, os sim. custos para tudo, hoje em dia tem intermediário, tem não sei o quê. O futebol não era tão Não, infracionado. não era tanto, cara. Hoje em dia, bom, a gente vai talvez entrar, né? Não, se a É, gente converte, por exemplo, 300 mil em 2009 para a realidade de 2025, nós estamos falando de uma casa de 1 milhão e 200 aí, aproximadamente. isso, exatamente. E o Pablo falou uma coisa muito séria, muito certa. O Ronaldo trouxe, eu tinha até, né, me expressei mal. O Ronaldo trouxe alguns patrocínios que ele ganhava essa porcentagem, então ajudava o clube e ele ganhava dinheiro também. E realmente a gente não tá tendo isso com o Memphis. Tá, porque, por exemplo, a gente teve agora o Epigás saindo do Corinthians. É. Um patrocínio aí ó, vai pagar a multa, vai, mas perdemos um patrocínio agora recente. Não estão ficando as marcas. As que estão ficando é que sabe que ainda tem leite pra extrair disso aí. Dá pra Ah, mas eu tirar. vou falar a verdade pra você. Esse pequeno patrocínio, cara, modesta parte, em valores muito baixos É, em contrato, eu sou um cara que prefiro que saia, cara, porque não chega a agregar tanto no Corinthians. Por exemplo, essa ex-seguro. O Corinthians só ficou com ela porque o Duílio fez um contrato com essa empresa, cara, um contrato ridículo. E coloca uma multa ridícula pro Corinthians pagar, mano, se quiser romper com ele. então, eu concordo que o valor é muito baixo com o que a gente poderia ganhar. Né? A gente vê, por exemplo, alguns outros patrocinadores aí pagando mais em outras camisas. Mas a grande questão é que a gente precisa desses micros assim para completar todo o jogo, né? Porque nenhuma grande empresa, por exemplo, a Samsung não vai pagar por uma omoplata aqui do ombro o que a Esporte da Sorte paga, ou parecido, por exemplo, né? A Esporte da Sorte paga 10 milhões por mês pra gente. Ela não vai pagar, por exemplo, 4, 5, ela vai pagar no máximo 2, 3, estourando. Que é o que, por exemplo, essa Epigás pagava pra gente. E isso, no fluxo do dia a dia, dos pagamentos, faz falta. Ainda mais a gente, com página policial, a gente não consegue atrair tantos possíveis empresas, né? Então, E não é só isso, né? Além de páginas policiais, o pessoal não é bobo, sabe a situação financeira do Corinthians. Então, se você está bem se você tá bem financeiramente, tá com o clube tá voando, você vai cobrar um X. E aí a gente é obrigado a cobrar uma porcentagem 0,2 desse X, porque
a gente tá precisando de dinheiro, então tem tudo isso, entendeu? Eu sei que não é o caso aqui da pauta, mas o contrato com a Nike, não sei nem se assinou, bateu mesmo, bateu o martelo, né? De tudo. De certa forma. Não teve uma divulgação, uma nota oficial, Isso. mas a gente. Pode-se dizer que foi finalizado, né? Foi Ah, finalizado. legal. Então, Bom, vamos seguindo então pro pré-jogo, pra gente já encerrar aí, né, do Corinthians e Ceará, né? Agora a partida válida pela Copa ou pelo Brasileirão, jogo fora de casa, né? Eu tô com uma possível escalação aqui. Obviamente a gente sabe que isso aqui não é concreto, né? É uma possível escalação dos portais de notícia, com base aos que foram relacionados para a partida, tá? Hugo Souza, Kaká e André Ramalho, né? Pelo fato do Gustavo Henrique não ter viajado. Aí a gente tem Bidu e Mateuzinho. Raniel ou Maicon, né? O Maicon viajou para essa partida. José Martinez ou Breno Bidon, né? Que jogam ali os mesmos na mesma posição. Carrilho, Rodrigo Garro. E aí agora a grande incógnita, né? Importante dizer que nesse treino de hoje o Guinegão treinou entre os titulares, foi experimentado pelo Dorival, mas não é certeza de que ele será titular. E o Thales Magno também ali. Pode ser que seja o Hector, né? A gente não sabe ainda bem precisa essa possível escalação. O que vocês acham aí? Fala aí, Giba. tá multado. Tá mutado. Cara, na linha de defesa não vai mudar muita coisa. Eu acho que na linha de defesa ele vai de André Ramalho e Kaká. Eu acho que não vai sair disso, não acredito. Ah, no meio, cara, eu acho que ele vai de Raniel e Martins. Ele vai de Raniel e Martins, porque o problema do Maicon, ele sentiu a musculatura da coxa, se eu não me engano. Ele ainda não foi constatado, mas ele tem um desconforto. Viajou com o elenco, entendeu? Mas ele tem um desconforto. Mais opção para Ah, banco, né? Talvez. seria uma opção para banco, eu acho. Eu acho que ele não tem condição de jogar o jogo inteiro, não. Agora, no ataque, cara, eu vou falar uma parada para vocês. Não me surpreenderia se ele entrasse com Thales Magno e Guinegão. É uma Não me alternativa espantaria. boa. É uma alternativa boa. É, eu acho assim que a defesa, perfeito, isso que o Giba falou, é no sentido de dá para repor, né? O Kaká, apesar das dificuldades técnicas, apesar das decisão mal tomada, mas o cara tem força, tem energia e é sempre um cravo ou outro na ferradura, né, cara? Tipo assim, ele fez um possível pênalti, mas o cara tava lá para Ou é fazer. 8 ou 80. Ele tava lá para fazer gol e não é a primeira vez que ele faz gol de escanteio. Querendo ou não, é uma possibilidade de fazer gol de escanteio, tendo o Kaká. Eu sei que o pessoal pode tirar um barato disso, mas é verdade. O cara faz gol de cabeça, cara. E a gente tem que saber aproveitar, saber lapidar isso aí do cara. Ali no meio de campo eu concordo que eu acho que vai colocar o Martinez, né? Pode ser que o Bidon entre no meio ali, mas e ter essa possibilidade no ataque de jogar com Magno e o Guilherme, né? Que agora não é mais Guinegão, ele gosta do Guilherme agora na É, camisa, que eu acho, trocar no nome de eu Guilherme. acho que é correto, tem que chamar. Ok, uma evolução do menino Isso, pro eu acho que atleta. até pelo menos um jogador do Corinthians, fala Mas Guinegão, né? eu tenho medo de quando coloca Guilherme de atacante, velho. Ah, mas assim, cara, Guinegão fica muito feio. Então, mas tirando isso, vai ser o Guilherme. Eu não duvido dele povoar mais o meio de campo também, não me surpreenderia, tá? Encher mais o meio de campo e deixar um cara só lá na frente, de repente até o próprio Guilherme. Eu creio que até quando a gente não tiver com a bola, o Thales possa estar preenchendo mais ali, né? E eu espero, de fato, assim, tô bem esperançoso que dê um estralo ali no Carrídio e ele volta a vou jogar bola. Porque esse primeiro jogo realmente não jogou bola. Então, e assim, cara, 1-0 é goleada. Tô sendo bem sincero, tô contando com os 3 Pontos é que pontos. É o importa. que a gente Hum. precisa. Bom, Cara, eu quero muito que o Dorival, cara, dê oportunidade pro Caê curtir. Perfeito, sim, sim. perfeito.
Cara, eu quero muito que ele dê a oportunidade pra esse moleque. Cara, eu acompanho esse moleque na base. Esse moleque é bom Precisa de jogar, né? bola. Ele é bom de Ô, bola. Giba, Na tem mais moral. um menino, né? Tem o Guilherme, tem o Cauê, Cauê. Cauê, Tem, Cauê. É o Cauê. não, o Cau. Esse é o Cauê Furquinho Isso, e tem o esse Kaique. furquinho aí, esse Furquinho. furquinho aí. É bom de É o bola. Cauê Furquinho. Ele é bom de bola, ele tem 16 anos, pô. Então, tem que botar o menino pra jogar, gente. Pelo amor. Ele é bom Uma de dessa, bola demais. a gente pega e fala assim, pô, a gente vê rival vendendo jogador já com 17, 16 anos. Os caras já tá vendido por não sei quantos milhões. Por quê? Porque joga, minimamente joga. Né? Então tem que ter uma oportunidade também. Né? Exato. Mas aí, a minha opinião, eu acho que deveria ir realmente com o Guinegão e com o Thales, porque eles têm mais força para recompor pelas laterais, levando em consideração Jovem. que o principal jogo do Ceará é bola cruzada na área. É corredor, é os extremos deles lá. Então, talvez ter essa recomposição, o Hector não vai aguentar. Não tem um pique. Ele é fixo ali, esquece. O negócio dele é centroavante fixo. Tropeça na perna esquerda, velho. Então, e eu acho também que talvez ele venha com o Bidon no lugar do Carrilho, cara, ao invés do lugar do Martinez. Não sei. Por conta dessa questão física também aí e tal. É um achismo, não sei. Vamos ver aí amanhã na partida, né? Transmissão, se não me engano, na Amazon Prime. Mas, Pablo, se vocês perceberam também, Ale, que no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele volta o Carrilho para a posição que ele Mais jogava pro meio, né? anteriormente. É, mais pro meio. Ele estava muito flutuante. Ele, uma hora estava no meio, uma hora ele estava na ponta. Sim, sim. E E aí, a gente cara? sabe que o grande prior técnico dele no Corinthians foi pelo lado direito. Na direita. Aquela dupla entre ele e o Mateuzinho e o Garro pelo lado direito tava dando muito certo, cara. Sim. Não tem que mexer, pô. É. Eu acho que o Mateuzinho pode arriscar um pouco mais, porque querendo ou não, podem falar o que quiser do Bidu, né, cara? Mas o Bidu, assim, cara, eu concordo. Pô, o cara, né, erra ali às vezes na defesa, né, pra ser bem generoso com ele. Mas o cara vai pra cima, cara. Ele tenta, fez gols. É que ele quase fez um golaço, na minha opinião. É que ele chutou ali mais pra direita do goleiro, mas se ele mete no outro canto ali, ia ser um golaço, velho. Ia falar o que do menino? Olha, mas ele bateu a bola e ia entrar na gaveta. Isso. Eu acho que foi muito mérito do goleiro, Sim, cara. não. O goleiro foi buscar a bola, Eu velho. concordo. Eu concordo, mas Então, assim, o Mateuzinho poderia atacar mais, sabe? Assim, poderia arriscar mais. Eu não sei o que tá acontecendo com o Mateuzinho, gente. Na minha humilde opinião, ele pegou agora numa sequência de tretar, brigar, ser explosivo. Pô, ele tomou um cartão amarelo infantil por reclamação. Ele dá um soco no ar lá e toma um cartão amarelo e ele não ia tomar um amarelo pela falta. Ele tomou pela reclamação acentuada que ele teve. E não é a primeira vez, entendeu? Ele tá numa vibe, assim, no psicológico ultimamente. Eu acho que a cobrança em cima dele, de algumas pessoas, fizeram com que ele começasse a ser mais acentuado dentro do campo. Né? Não de maneira positiva, porque ele se tivesse essa raça pra poder dar um carrinho na bola, pra poder atacar, tava ótimo. Agora a questão é que ele tá sendo infantil. O próprio Memphis também, nessa última partida aí, tomou esse cartão aí pra poder ficar suspenso. A gente sabe, talvez pra não ficar fora de um clássico. A gente sabe essas malandragens aí do futebol. Essa questão eu concordo, cara. É que às vezes a gente, como torcedor, cara, é difícil, né? pela postura. Mas, cara, o Corinthians vai ter uma bateria de jogos que talvez se ele vai para um jogo contra o Ceará e toma um cartão e fica fora de um clássico, aí tem. Ou vai no clássico, fica fora do jogo contra o Botafogo ou contra o jogo do. Bom, cara, não sei não se ele não foi instruído. A do Memphis é compreensível, mas o do Mateuzinho, por exemplo, que tava limpo. Do Mateuzinho, não. O Mateuzinho não precisava. Entendeu? Você vai pegar agora um clássico contra o São Paulo, que é guerra. Aí você já vai tomar um amarelo. Você toma contra o Ceará, você tá fora contra o jogo do Botafogo. Você tá fora do próximo jogo, pô. Você toma um cartão desse. Entendeu? Eu penso assim, ainda mais na posição do Memphis em específico, eu quero acreditar que você consegue jogar bola tentando segurar para não tomar um cartão. Ou seja, na minha opinião, poderia ter evitado para jogar contra o Ceará, querendo ou não, mesmo os 3 pontos contra o São Paulo, né, que você disputa, e a gente precisa pontuar. E eu acho que eles, ainda mais sem Yuri, ainda mais sem o Romero, ainda mais sem o Romero. Então, assim,
Primeiro reforço. E por ser um protagonista, né, eu entendo que ele precisaria estar junto com o Guilherme, tá junto com o Thales. Teria que estar. Eu entendo, não, vou fazer a malandragem, tomar os cartões e tudo, mas a gente precisa de você, a gente tá sem ninguém. Então, É eu complicado. acho que ele poderia fazer um jogo, joga ali o arroz com feijão, não reclama, não dá pontapé em ninguém. Pode acontecer? Pode acontecer, cara. Mas assim, Mas eu acho difícil, na Ale. posição dele, eu acredito que daria, Giba. É, não, sim, sendo atacante, a gente não espera um atacante ficar sendo não é o Edmundo que tá jogando, gente. Exato. Entendeu? Que era porrada toda hora. É um atacante que não tem costume de tomar tantos amarelos assim. Ele não dá carrinho, ele não é um cara que vive fazendo O falta. problema é que ele é um cara que é caçado, né? Somente por ser o mente. Pode não estar jogando nada, mas Mas aí é o emocional, cara né? que é caçado, né? Não Aí tá o falando. cara no emocional, chega num clássico, principalmente que a gente sabe que clássico é o jogo da pancadaria. Não, sim, sim, Sei, sim. cara. Eu Mas não sei se ele vai é, conseguir se controlar, não, mano. a questão é se ele fosse amarelado contra o Ceará. Entendeu? Porque assim, vamos falar, nós estamos falando de um atleta de 31 anos que jogou a Europa, já jogou Copa. Pô, você ficar perdendo cabeça com um zagueiro do Ceará, entendeu? É complicado, né? É Isso, é difícil. nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho que daria para ele não ter tomado o cartão e ficar com a cabeça mais tranquila no jogando bola. Pelo contrário, o que você vai fazer ao contrário? Sendo um atacante, o que você faz ao contrário? Provoca, faz jogada, vai participa pra cima dos caras, para os caras levarem amarelo. Ainda mais quando o time está Sim, sim. desfalcado. Então, Sim, sim. sei lá, eu Mas eu entendo também o Giba, porque, tipo assim, a gente talvez esteja visando o clássico. Ele poderia ficar fora de um clássico. Só que se, mas vamos assim, trabalhar na teoria, sabe que a prática às vezes é totalmente diferente. Mas vamos supor, o jogo do Ceará fora de casa, em questão de dificuldade, ele é muito mais simples, tá? Sem arrogância nem nada, do que, por exemplo, jogar a sequência que a gente vai pegar pela frente. Que é São Paulo, Botafogo, acho que pega Flamengo também, né? Se não me engano. É Botafogo, é São Paulo, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Tudo numa sequência só. Então, talvez é muito mais fácil você Aí evitar, você entende? evitar de jogar essa partida e aí você conseguir estar limpo para as próximas, né? Levando em consideração numa possível falha de cartão amarelo, vermelho, que seja. Mas assim, é inevitável. Se o futebol fosse uma ciência exata, a gente não torceria, né? Basicamente isso. Então, esse é o prognóstico para partidas agora que acontece amanhã. Eu vou ser cobrado aqui por vocês, que eu não tô com o horário da partida de amanhã aqui de Pera aí que cabeça. Deixa eu ver eu se eu pego pego aqui aqui, rapidinho. para deixar que eu entre aqui, ó, deixa eu entrar aqui. Para amanhã, né, Pablo? Só um Isso. minutinho. Deixa eu só ver se consigo puxar a tabela aqui. Legal. Deixa eu entrar por aqui. Vamos lá, Pablo. Amanhã é às 19h30, cara. Lá no Castelão, né? Lá no Isso. 19h30. Se eu não tiver enganado, o Giba teve que sair aqui, rapaziada, infelizmente, pelos problemas técnicos. Mas, bom, só finalizando aqui, então, realmente, amanhã a partir das 19h30, se eu não tiver enganado, a transmissão é Amazon Prime. Eu não sei É, dizer se é Amazon Prime eu mesmo. acho que deve passar também na Premiere, né? Provavelmente, Provavelmente deve provavelmente. passar. E na Amazon Prime, sim. Tá na Amazon também. Show. Palpite para amanhã? 1-0 goleada? Cara, a gente tem que. Eu não vou. A gente tem que torcer. Eu vou fazer uma loucura aqui. 2-0. 2-0 pra gente. Não vamos tomar gol, vamos fazer dois. Dois do Guilherme ainda. Vou ser bem ousado, Nossa, hein? a semana toda até o clássico. Levando em consideração que esse Guilherme aí, mano, ele na base, ele faz uns golzinhos, ele é raçudo, o moleque é bom, mano. Assim, não é, eu não vejo o craque, meu Deus, é o novo Ronaldo, mas ele pode vingar bem, mano. Vingar bem pra É caramba. aquilo que você fala, Pablo. Você tem que colocar os caras pra jogar, cara. Coloca o menino pra jogar. O Kaique entrou naquele jogo lá, esqueci qual que ele entrou. Contra o Pô, Grêmio. tentou fazer a coisa, você viu que ele já deu um salseiro, entendeu? Bota o Furquim lá também pra jogar. Bota os meninos pra jogar, meu. Se não dá oportunidade pra eles é complicado. Aí a gente vai O reclamar escapatória do Giovani. Você entendeu? Aí é complicado. sim, sim. Que é outro erro de gestão que fica para um próximo Com episódio. certeza. Bom, Ale, considerações finais?
Cara, eu tô esperançoso que o Corinthians ainda vai dar a volta por cima, tanto na gestão como de elenco, enfim, no próprio campeonato, pelo menos ali, eu creio que o Corinthians vai ficar no meio da tabela. Peço desculpa a todos, cara, tô com uma gripe, então eu tive que muitas vezes multar, tu, tá tossindo pra caramba, mas assim, brigadão, cara, foi ótimo, mais uma vez. Eu acho que agora a gente, dependendo, vamos tentar engatar uma sequência aí de podcast, tá bem legal. Parabéns, Pablo, mais uma vez, cara. Eu acho que pela sua competência, sua organização e todo mundo alinhado vai ser sucesso. Sucesso, com certeza. Bom, rapaziada, telespectadores corintianos, muito obrigado por esse segundo episódio. Falamos um pouquinho de Corinthians da maneira mais coração possível. Espero ter representado alguns corintianos aí sobre o que pensam, o que poderiam falar. Bom, e deixa aqui nos comentários do YouTube o que vocês acham sobre as pautas tratadas. Deixa seu palpite também para mim. Cara, Kaká e André Ramalho, eu vou chutar um 2-1 para ser justo com a realidade, tá? Mas também um 2-0 seria maravilhoso para poder ressaltar e ir bem pro clássico. E deixa aí então nos comentários, pessoal. Deixa sua curtida também, favorece aqui o projeto. Nós estamos começando agora, mas espero crescer bastante e produzir mais conteúdo para vocês também nas outras redes sociais, beleza? Um abraço a todos e vai Vai, Corinthians! Corinthians!